vamos falar sobre oportunidades de trabalho para jovens e adolescentes. E quem vai conversar com a gente aqui no estúdio é a Juliana Tabata, que é artesã e empreendedora. Tudo bem, Juliana? Boa tarde, tudo bem, sim, você? Tudo bem. Obrigado por você ter vindo, hein? Eu que agradeço a oportunidade. E nós estamos no estúdio aqui também com o Caio Brito e com o Leonardo Cruz, estudantes do ensino médio do Instituto Federal São Paulo, campus de Itapetininga. Tudo bem, Caio e Léo? Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Opa, Obrigado. Gente que agradece. E teremos virtualmente a participação do arquiteto urbanista Igor Chaves, que também é professor do cursinho pré-vestibular, professor Dirceu Campos. Tudo bem, Igor? É um prazer estar aqui novamente. E vamos aí, estamos juntos. O mercado de trabalho sempre foi um desafio para jovens e adolescentes, especialmente para quem está procurando o primeiro emprego. E muita gente está escolhendo outros caminhos, buscando ter maior qualidade na realização, tanto pessoal como profissional. É isso mesmo, Juliana? Foi esse o caminho que eu escolhi. Eu já trabalhei em vários lugares, as condições não eram as melhores, e a maioria dos serviços que eu tive, eu passava muito tempo neles, então eu decidi abrir algo para mim. Aí eu abri uma saboaria artesanal, foi algo bem aleatório, assim, mas tem dado certo. É um caminho mais devagar e tal, mas eu gosto de pensar que todo esse tempo eu estou revertendo em retorno para mim, não falando só de dinheiro, sabe? Eu trabalho com criatividade, conheço mais pessoas. Eu acho que estou gostando bastante de investir, poder criar, e tirar do papel todo esse plano é muito satisfatório. E faz tempo que você começou o seu projeto? Eu comecei, gente, no final de 2022. Eu estava sendo aprendiz numa empresa aqui da cidade, o contrato estava para vencer e eu pensei, bom, posso criar outra coisa. Já trabalhei em vários lugares. Não gostei, às vezes não encaixava, o horário não era cansativo, a remuneração não era compatível. Aí, quando venceu o contrato nessa empresa, eu decidi criar essa saboaria. Foi no final de 2022. As coisas são bem lentas, eu tenho um perfil no Instagram, às vezes eu trabalho por encomendas, mas a primeira vez que eu fiz a minha feira foi esse ano. Então, 2022 até 2025, está sendo lento, mas estamos aí. Perfeito. Daqui a pouco você vai contar mais detalhe aí dos desafios, né, de ser empreendedor. Mas antes disso, eu vou falar aqui com o nosso Léo, ele contar um pouquinho o que ele acha aí dessa situação, né, de quem está buscando o primeiro emprego, você tem muitos amigos. Conta um pouquinho aí da sua percepção sobre esse momento da vida de vocês aí de começar o trabalho. Então, o que eu percebo é que, ultimamente, muitos empregos que a gente tem visto, eles têm, não, são empregos de baixa qualificação, que, como que eu falo? Mais difíceis de ter perspectiva são empregos profissional. Que tem mais difícil de você ter perspectiva profissional, e são empregos que você vai trabalhar por muitas horas. Então, o que muita gente vê é, trabalhando por conta, abrindo um negócio, como a Juliana mesma abriu, e fazendo o freelance mesmo, uma oportunidade de você seguir a vida. Sim. Muito bem, muito bem. E você, Caio, fazendo uma correção, o Caio já concluiu o ensino médio e é vestibulando, tá? Isso. Prestando vestibular. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho, ele já teve alguma experiência também num projeto de trabalho, né? E, Caio, conta pra gente como é que foi a sua experiência e sobre essa fase aí do vestibular, aí, o que você está procurando prestar. Então, como eu estudei no IFE, lá a gente tem algumas oportunidades que eu acho que abrem mais o leque assim, do aluno. E como eu estava cursando eletromecânica, eu tive algumas oportunidades assim, de estágio, mas para mim não era meio que minha área. Então eu optei, como lá no IFE nós tínhamos as bolsas de estudo, eu optei pela bolsa, que era uma área que eu gostava mais,
que falava pouco sobre audiovisual e saúde mental, que é algo que eu quero seguir no audiovisual. E felizmente, né, eu consegui seguir nesse caminho, né? Mas eu vejo que muitos adolescentes e jovens não conseguem ter essa oportunidade que nem eu tive. Então eu me considero alguém privilegiado, né, com certeza. Porque para muitas pessoas o trabalho é a única alternativa que tem para, vamos dizer, sobreviver, ajudar em casa. Então ela vai pegar o trabalho que ela tiver. É difícil você ter a oportunidade de trabalhar com algo que você realmente Sim. gosta. Às vezes você até se formou naquilo, vejo Sim. casos de amigos e pessoas Uhum. próximas, mas não Não usa tem aquilo. mercado, sim. Tem que pegar o que aparece. Às Sim. vezes a oportunidade não é tão legal, mas eu E não às tenho, vezes, né? às vezes a pessoa está em algo que ela não gosta, mas está pelo dinheiro, e acaba que ela só aceita a realidade que ela tem ali. Mas no meu caso foi isso, eu segui com projetos de extensão e de ensino, onde a gente usava o audiovisual para falar um pouco sobre a saúde mental. Então a gente pegava filmes e levava na escola pública, que no caso a gente foi na Ernestina, e a gente levava para a turma do 9º ano. Então a gente tipo pegava filmes como Coringa, assim, pegava alguns cortes, apresentava para a turma e a turma debatia sobre o tema da saúde mental. Daí isso foi uma primeira etapa. E nos outros dias a gente dava uma oficina de audiovisual. Eu, mais um bolsista e mais 2 voluntários. Então, a gente falava um pouco sobre como mexer nos equipamentos, como mexer no áudio, na edição. E no fim, esses alunos que tiveram as aulas, pegavam todo esse conhecimento e tentavam produzir algo sobre a saúde mental. Então, eles tinham a oportunidade de usar o audiovisual como uma ferramenta de passar uma mensagem. No caso, a mensagem que eles queriam passar. Então foi isso basicamente a minha experiência com o trabalho, assim. E nesse ano eu tentei algumas vagas, porque muita gente falava assim na rede social, baixa o LinkedIn aí que você consegue várias vagas, oportunidades, né? Deu, então fechou, né? Daí, só que ilusão, né? Porque você vai postando lá, vai vendo que ninguém vai vendo nada. Aqueles processos seletivos automatizados, Sim. que demoram né, semanas para tomar resposta. Daí tem mais 3 fases. Tem um processo que começa agora, termina só no fim do ano. Então é um processo que, tipo, pra gente que precisa no momento é difícil. E para quem quer algo na área também, tipo, eu buscava algo na minha área e não consegui. Daí, como eu falei, me restou os processos que não são na minha área ou que eu não, tipo, veria eu fazendo aquilo. Não era a sua principal escolha. Enfim, mas eu no momento eu faço alguns freelances, igual o Léo falou, que é algo que é muito comum hoje em dia. Atuo como fotógrafo e desenhista, mas é algo que sai bem, tipo, é difícil de sair bastante. Mas já é uma renda que ajuda um pouco. Acho que foi isso, basicamente. E você pretende prestar vestibular para que... Para que curso? Então, a princípio é audiovisual ou artes visuais. Mas eu tô vendo que eu vou seguir mais pro lado do audiovisual, que é algo que acho que é mais amplo no mercado, assim eu consigo me dar melhor. Que nem artes visuais eu consigo para professor, mas eu ainda tô decidindo ainda a decisão que eu vou tomar. Antes de passar a palavra para o Igor, eu vou falar com a Juliana aqui, que eu vi que ela gostou de participar da conversa aqui do Caio, né? Juliana, fala um pouquinho mais sobre essa questão, né, da dificuldade mesmo, né, para você conseguir algo que realmente possa não só você ganhar algum dinheiro, mas também te realizar, ter uma perspectiva, né, para você evoluir profissionalmente. Fala um pouquinho. Então, eu penso assim, eu ainda não cursei nenhuma universidade, inclusive eu estou fazendo o cursinho de Dirceu Campos esse ano, vou fazer nesse ano. Eu não fiz nenhum um ensino até agora, um ensino superior, então eu tenho essa dificuldade de achar um serviço com horário ok, com uma remuneração, né, que seja suficiente para pagar minhas despesas. Mas eu já vi amigos que formaram, que fizeram ensino superior e ainda assim não trabalham nessa área. Então, às vezes, eu desanimo um pouco, sabe? Eu não influencio ninguém a não estudar, mas é complicado mesmo. Porque as condições que oferecem não são suficientes. Tipo, então passa um desânimo, assim. Você investe todo o seu tempo, toda a sua energia. Todo mundo sabe que ser estudante não é fácil. Então você se forma e não tem um retorno sobre isso.
gera uma frustração. Então, eu vi isso, não precisei estudar para chegar nessa conclusão, mas eu não estou descartando essa opção, isso. Mas ser empreendedor, ter seu próprio negócio, ter uma renda extra, eu acho que é uma maneira de você trazer, investir, colocar na prática todo o conhecimento, né, que você teve, todo o esforço que você colocou, vai retornar para você. Não é fácil, mas vai ser para você. Então, eu acho que é gratificante, satisfatório você ver o que você consegue fazer, o que você é capaz. Então, eu incentivo, sim, as pessoas a buscarem o negócio próprio. Muito bem, muito bem. Igor, olha só, quanta coisa eu quero que você comente sobre o que eles falaram. E a Juliana falou uma coisa muito importante, que é, às vezes a pessoa estuda, faz um curso, e hoje o mercado de trabalho não oferece para ela poder exercer aquela profissão que ela escolheu. O que você pode falar para a gente sobre isso, Igor? Na verdade, eu também vivi isso, sendo aqui de Itapetininga, essa realidade de querer fazer uma coisa e não ter a área que você quer fazer, ficar rodando e não encontrar, né? Eu queria só, antes de fazer uma fala, convidar os meninos, já que eles querem fazer faculdade, né? Para eles se inscreverem no cursinho de Seu de Campos, que a gente faz essa ajuda até. Agora a gente está com 2 psicólogos e conseguem ajudar eles a encontrar qual curso querem fazer. A Tabata está agora com a gente também. E a gente também tem essa coisa de acompanhar eles durante a inscrição do vestibular, para que eles saibam para qual universidade. A gente teve uma aluna no semestre passado que aplicou para Juiz de Fora, em cinema e audiovisual, e eu super recomendo essa universidade. Já fiz um curso lá de extensão em cinema, incrível. Bom, mas eu acho que essa é uma das demandas do município, principalmente porque a gente tem um discurso muito forte do que é a vocação do município, né? E quando a gente fala da vocação do município, a gente fica ainda meio que centrado nessa ideia de que o município é do agro ou de alguma coisa vinculada, né, à atividade rural, né? Mas a gente já tem uma manifestação, principalmente no circuito de cinema do município, muito forte, né? Ou seja, quais são as novas vocações e como nós, enquanto moradores daqui, vamos dar essas oportunidades para esses jovens, né? Eu tive que fazer faculdade fora, eu tive que fazer mestrado fora, doutorado fora, porque as oportunidades aqui são muito centradas, né? Ou a gente faz direito, ou a gente faz ADM, ou a gente não tem oportunidades, né? Então, eu acho que o nosso cursinho vem chegando também nesse espaço, né? Nesse espaço de tentar mostrar que a gente pode ir para outros lugares, né? Existem políticas de permanência estudantil que auxiliam esse estudante dentro de uma instituição de ensino, com bolsas de moradia, bolsa alimentação. Então, isso é muito, muito interessante, né? Para abrir a perspectiva e trazer novas vocações ao município, né? Que ainda é bem limitado, né, nessa questão, né? Mesmo com as novas universidades particulares chegando, né, ainda é bem concentrado, né? Tá uma coisa, essa escolha da profissão imediatamente após a pessoa concluir o ensino médio, nos dias de hoje, eu queria que você desse uma opinião. Não é interessante a pessoa já trabalhar, ter uma experiência em algumas áreas? Veja só a Juliana, né? Ela já trabalhou, viu que alguns lugares não era o espaço dela, está empreendendo, daqui a um tempo pode ser que ela encontre com mais assertividade qual seria o curso bom para ela fazer uma faculdade. Você não acha que a sociedade exige muito imediatamente que a pessoa sem experiência já vai escolher o que ela vai fazer para o resto da vida? Sim, sim, mas eu passei por isso. Eu cheguei a fazer 3 cursos diferentes até me encontrar em arquitetura. Eu, inclusive, quis fazer arquitetura depois que eu fiz um curso no CEPROM de AutoCAD, de desenho técnico. Então, assim, realmente eu acho que quanto mais você se interessa por algum assunto, precisa dar esse valor, sabe? Sem ficar pensando se vai ter retorno financeiro, porque eu tenho muito uma perspectiva de que se você faz o que você gosta, de alguma maneira você consegue
encontrar valor naquilo e conseguir, às vezes, né, uma remuneração adequada para um bem-estar, assim. É, eu acho que, vendo nessa perspectiva, eu acho que a gente agora tem novos programas, né, Jovem Aprendiz, que já desde o ensino médio os estudantes conseguem estar dentro de uma indústria e dentro dali eles vão verificando as áreas, né, e vão vendo o que eles se encaixam ou começam a gostar. O que para mim é interessante, mas de certa maneira, enquanto educador, né, eu sempre levo isso para dentro do ambiente de ensino, que é para eles também considerarem o pensamento de longo prazo, né? Às vezes uma demanda de um ofício, de uma emergência, preciso trabalhar porque eu quero ter as minhas coisas, preciso ajudar em casa. Às vezes isso vai te afastando de um ensino que vai realmente trazer uma qualidade de vida a longo prazo, né? Então, eu acho que isso é muito marcante. E daí eu tenho uma outra coisa para falar, que as novas instituições de ensino, principalmente as públicas, né, as dos últimos 15, 20 anos, elas têm muito essa preocupação com essa dificuldade dos alunos de se encontrarem em qual instituição. Por exemplo, essas de Juiz de Fora que eu falei acho que Caio, né? Você entra num curso que eles chamam de interdisciplinar. Ou seja, você entra interdisciplinar em artes e design. Depois de 3 anos, você termina a graduação ou em cinema, ou em design de interior, ou cinema. A UFABC que eu venho, você entra em humanidades ou ciência e tecnologia. Então, assim, você tem um primeiro contato mais amplo e depois você se especializa no curso que você quer fazer. E elas também permitem uma troca de curso muito mais facilitada, né? Então, assim, é bom perceber que os sistemas de ensino também estão reconhecendo essas dificuldades, né? O aluno tem 18 anos, tem que tomar uma decisão para o resto da vida, não necessariamente está afadado assim, né? Hoje em dia já tem mecanismos que deixam um pouco mais aberta essa primeira inserção, né? O que eu falo sempre é não desistir, né? Ficar ali atrás, entrar numa instituição e ali trocar de curso ou ver o que achar melhor, assim. E eu vou pedir para a Juliana contar um pouquinho, ela foi corajosa e já empreendeu aí no negócio do sabonete, para ela contar isso, os desafios que ela enfrentou, Juliana. Então, no começo, eu tinha que ter o dinheiro do investimento em si, né? Essa acho que foi a parte mais difícil, mas eu consegui com a rescisão daquela empresa que eu estava. Dei o primeiro investimento, comprei matéria-prima, molde, essas principais coisas assim, a embalagem principal, e aí eu dei início. A dificuldade maior que eu tenho, acho que é a divulgação. É só eu, estou fazendo por enquanto, aí eu faço, né, dou conta do perfil da loja, crio a coleção, embalo e tenho que dar conta das vendas também, controlar isso. Então, a dificuldade mesmo é mais a divulgação. Os amigos dão uma força, mas teria que ser algo mais consistente, assim, sabe? Para ter um retorno, assim. Então, acho que a divulgação é o principal desafio. Muito bem, mas você já está há algum tempinho, né, trabalhando, e eu queria saber como é que você tem feito, você buscou alguma ajuda, algum ensinamento para a parte administrativa, essa parte importante, né, que é a da produção. Sim, Você fez algum eu curso? busquei cursos online, e-books, a maioria, né, online, facilita muito para a gente. Então, alguns que a gente faz são mais, né, do sabonete em si, como as receitas que falam do sabonete, mas é possível também fazer cursos mais completos, que indicam como gerenciar um perfil, como gerenciar o caixa, como buscar ideias, inspirações. Tem aquelas ferramentas, sabe, os 2 P's da perfeição, o que tá bom, o que não tá. Tem como separar isso, é possível se aperfeiçoar com isso em casa. Mas eu acho que a minha dificuldade é porque tá só eu, assim, sabe? Então fica bastante coisa, mas é possível, assim, se organizar. Sem dúvida, é um grande desafio. Parabéns, Obrigada, parabéns aí que você obrigada. está tocando aí o seu sabonete. Como é que é o nome da sua? Lavanda Aura no Instagram, gente. Lavanda Aura, olha só. E quando você escuta um depoimento como o da Juliana, Caio, você nunca pensou também em ter um negócio próprio? Como é que
dentro das suas Aham. expectativas de trabalho, de realização, no caso aí, no audiovisual, Sim. você já pensou em trabalhar por conta própria ou... Então, como ultimamente eu estou mais focado no vestibular, eu tento não pensar muito. É que eu, tipo, ainda moro na casa dos meus pais, então eu tenho consigo sobreviver, assim, né? Então, eu tento focar agora no estudo, depois vou focar na área do trabalho em si. Mas eu já pensei em. Tanto é que eu tenho um Instagram de desenho, de foto, então eu já pensei em ir para essa área e conseguir avançar mais. Mas eu acho que hoje em dia não é algo que eu estou priorizando tanto. Mas eu sei que é uma área difícil também, porque como a Juliana, né? Isso. A Juliana falou, é algo difícil de se divulgar. Então, às vezes é mais pela boca a boca ali que você vai vendendo as coisas e conseguindo uma grana. Mas acho que é isso que eu penso a princípio. No momento, eu acho que eu vou focar mais no estudo agora, depois tentar priorizar o trabalho para conseguir uma oportunidade assim melhor. Mas eu, tipo, que nesse tempo atrás eu estava fazendo portfólio de foto, assim, portfólio de desenho, que é algo para divulgar também. Então, mais para frente eu já penso em fazer cartões para ser divulgando e acho que consigo ganhar o dinheiro pelo menos no começo. E você já trabalhou com foto, né, que Sim. você falou? Como é que foi? Fala-nos rapidamente aí sobre essa É experiência. bem tranquilo, tipo, que nem eu falei, é mais no boca a boca e é mais com pessoas que você conhece, pelo menos no meu caso foi. E como é algo que eu gosto, então foi simples, né? Foi tranquilo, porque é algo que eu gosto de fazer, então eu tirei as fotos, geralmente é ensaio, tipo, de grávida, eu fiz esse tempo atrás para minha prima, como ela tá grávida, fiz ensaio para ela. Daí já fiz para um amigo meu, tirei a foto dele em alguns lugares, e é basicamente isso. Daí a pessoa vai passando o que ela precisa, o que ela quer, né, com as fotos, tipo, o estilo da foto, essas coisas. Mas o que principal dificulta, acho que é não ter vamos dizer assim, você não tem um suporte, assim, vamos dizer, como um CLT. Se é você por você mesmo. Então, às vezes, você gasta com transporte, com a comida do dia. E não vai voltar. Daí no fim, o que você ganhou já perdeu no dia e foi isso. Mas valeu por você gostar do que você está fazendo, valeu, entendeu? Mas no fim, sai no 0 a 0 às vezes, entendeu? Mas é algo que eu gosto de fazer. Perfeito. Você, Léo, o que você está planejando aí para o seu ingresso aí no mercado de trabalho? O que você está pensando? Então, assim como o Caio, eu sou vestibulando e eu penso em seguir na área da computação mesmo, que foi a área que eu já dei início no curso lá no IFE, que eu sou de informática. Daí, assim, no momento que eu não estou pensando muito em trabalhar, que assim como o Caio, eu consigo, tipo, eu moro na casa dos meus pais, eu consigo viver tranquilo. E focar mais no estudo. Mas durante o meio do ensino médio, o segundo, o terceiro ano, eu já pensei em tipo, usar os conhecimentos do curso para conseguir uma renda a mais, fazer um site, fazer algum serviço na área de informática. Acabei que, por o jeito como eu estava me organizando, acabei não fazendo, mas tem bastante amigo que seguiu por essa área, fazendo site, prestando serviço de montar computador, de formatação, que é um jeito que, dado o modo como está o mercado hoje, e tipo, a maioria também quer estudar, consegue ter uma flexibilidade melhor no tempo para trabalhar e estudar. Perfeito, muito bom. Mas como eu estava falando pro Léo também, só para complementar, é que nem eu... Esse tempo atrás a gente foi numa gravação em Sorocaba, que era da Netflix, assim, e tipo, é algo que eu quero fazer, tipo, que é estar no audiovisual, assim. Só que mesmo estando no audiovisual, a gente consegue ver que, tipo, todo o pessoal, a produção ali, todo mundo, era tudo freelancer. Então, é algo que, para mim, pelo menos, você... Não tem tanta segurança. o óleo não tem segurança, sabe? Tipo, se eu quiser pegar um trabalho mesmo, vai ser uma área que dificilmente eu vou gostar e eu vou ficar ali só pela segurança. É mais complicado achar algo que eu gosto e com a segurança ao mesmo tempo. Então, acaba optando pelo esse lado freelancer mesmo e vai nisso. É a Então, maneira de trabalhar com aquilo que você gosta, né? Que tá Tipo, achando por enquanto. E também a própria questão tipo, do horário mesmo, que tipo, a gente foi, os caras que estavam trabalhando para achar gente, para fazer figuração, tava trabalhando meia-noite. Então, a carga horária é, tipo, absurda, porque
mesmo você tá na hora de trabalho ali, você tá trabalhando, mas depois você chega em casa, tem que organizar alguma planilha, fazer alguma coisa, então você nunca para de trabalhar. E acaba você vai fazendo mais pelo gosto que você tem pela coisa ali, mas pelo dinheiro e tempo de trabalho que você tem, acaba não compensando muito. Mas como é a única opção... Eu vou perguntar para o Igor, e essa questão, né, de compensar o tempo de trabalho, o valor. Mas hoje, Igor, você enxerga segurança nos empregos convencionais? O que você pode me dizer sobre isso? Olha, foi muito legal, porque o Caio falou uma coisa, né, que eu já trabalhei também no audiovisual e tenho amigos que estão no audiovisual, e eu acho que a precarização do trabalho do audiovisual, né, que eles estão almejando, eu acho que ela reflete muito o nosso momento atual, assim, né? É um trabalho que, no final, envolve milhões de reais, né? É um dinheiro sempre alto, as produções, mas os técnicos, né, que é essas atividades da gravação, produção, tudo mais, eles têm uma remuneração e às vezes cargas de trabalhos assim gigantescas, né? Tipo, viram a madrugada, e é quase um fetiche que você desde a graduação vai aprendendo que a sua realidade no audiovisual é dessa forma, né? Mas é isso que é muito pelo próprio lei trabalhista, né, e das próprias condições de trabalho que essa área de emprego tá deixando, né, de questionar, né? Se a gente for parar para pensar, tipo, os médicos, né, mano, eles têm um X de horas e uma remuneração para aquele X de horas, né? Não estou dando a importância de um ou de outro, mas assim, existe uma regulamentação, né, daquela profissão. E eu acho que o audiovisual ainda não conseguiu se organizar nesse lugar, né? Ela ainda vive desse fetiche de que você vai trabalhar muito e ganhar aquela remuneração ali X, mas você vai ter que ralar muito, né? E eu venho da arquitetura que também tem um pouco disso, né? Que se vende dentro da graduação, um glamour do mercado da arquitetura, mas na prática em si é você sempre com muitos projetos, né? E com muitas horas de trabalho para pouco descanso, né? E eu tenho vários amigos doentes, amigos que já tiveram burnout e tudo mais, assim. Então, eu acho que é bom para eles terem essa consciência, né, da profissão, mas que a profissão também depende do trabalhador, né? Então, assim, eles precisam estar ali cientes de que as coisas podem ser diferentes se eles se organizarem, né? Por exemplo, a gente não teve a greve de Hollywood dos roteiristas, né? Os filmes não avançaram enquanto não teve um reajuste da produção, um reconhecimento da área, o desuso de inteligência artificial na construção de roteiros, ou seja, então quando esses trabalhadores se reúnem, né, e desde dos seus estudos, né, por isso que é interessante os movimentos estudantis dentro das áreas, para que as pessoas vão tendo consciência, né, de que dá para mudar as coisas que não estão fazendo bem para a gente. Então, é um pouco disso, assim, que eu acho que eu tenho para falar sobre isso. E o Igor falou a questão da saúde mental, que daqui a pouco eu vou perguntar para o Caio, que trabalhou justamente com isso no projeto lá do Instituto Federal. Mas antes disso, eu vou perguntar aqui para a Juliana, né, como é que foi que aconteceu essa decisão por ingressar, optar por um negócio próprio, em que momento, depois que ela teve as oportunidades, porque isso também diz respeito à saúde mental, né, Juliana? Com certeza. Então, foi no O momento... Ed, Tabata, eu sei de querer te perguntar, mas é porque a Tabata também está estudando, né, estudando com a gente, então, assim, além de ser empreendedora, ela não abriu mão de estudar, né? Acho que é legal você eu também falar disso um pouquinho. Perfeito, perfeito. É, Exatamente, a Juliana, ela está nos dois caminhos aí, né? tô me equilibrando aqui. Parabéns, né? Que bom, que bom. Fala sobre isso, Juliana. Então, eu falei, gente, eu não consegui, adiei um pouco, por tentativas de trabalho, outras oportunidades, adiei meus estudos, mas eu não descarto essa opção, eu acho muito importante, eu sempre indico, sempre buscarem conhecimento, porque, gente, não tem como ficar sem. Às vezes não vai, tipo, a ser do jeito que você queria, mas com certeza vai te levar para outro lugar, você não vai ficar parado. Vai te abrir mais Com oportunidades. certeza, então Vai acho abrir os olhos importantíssimo do mundo, estudar. né, no geral.
E eu, antes de passar para os meninos, Certo. Juliana, e o que você está estudando no cursinho Professor de Seu Isso. Campos, né? Uhum. E qual é o seu objetivo hoje? Você já tem Uma ideia de curso? algum curso que você pretende fazer? Então, o meu sonho mesmo, gente, parece um pouco distante, mas eu queria ser botânica. Então, tem que começar em ciências biológicas, né? Porém, como eu abri a loja agora, também tem a opção de estudar química, estudar farmácia. Então, tem um leque de coisas para fazer. Mas o meu sonho mesmo não é ser botânica. Então, tem que começar em ciências biológicas ali, né? Muito bem, Juliana, muito bem. Acho que você está... Inclusive, a sua escolha aí do seu empreendimento aí está relacionado com a botânica também, né? Então, Porque exatamente. trabalhar com sabonetes, né? Uhum, tem a fitoterapia, né? Que é só com ervas e plantas. Muito bem. E eu queria saber agora primeiro do Caio, né? Sobre essa questão aí da saúde mental dos jovens aí, você Do que, projeto lá, que né? fez o projeto, mas você fazendo o projeto, como é que você se enxerga, né? Nesse momento, a sua saúde mental também, no momento de ter que escolher, né? Uma profissão e toda essa decisão tão importante, né, Caio? Sim. No projeto a gente via basicamente que a gente pegou 3 salas, se não me engano, foram 3 salas, de alunos do 9º ano. Então a gente passava o filme, como eu falei, fazia o debate, e quando a gente abria para debate, assim, ficava aquele silêncio na sala, tipo, morto. Então, nas primeiras oficinas de debate, sim, a gente via que os alunos não eram acostumados, entendeu, a falar sobre o sentimento, a se abrir mais. E conforme foi passando o tempo, a gente foi conseguindo tirar um pouquinho mais deles de informação, assim, com que eles falassem sobre como que eles se sentem na escola, como é a relação com os pais deles, que Ernestina fica numa área meio que é complicada, tipo, para os jovens e adolescentes. Então, tem muitas histórias lá de pessoas que sofreram abuso, de pai e mãe que brigam todo dia em casa. Então, é algo que realmente para um adolescente, uma criança, é algo pesado, né? E para ela se abrir dessa forma é difícil. Então, foi legal que a gente conseguiu colocar elas para pensar um pouco sobre o que ela vive ali e debater um pouco sobre isso. E agora, em relação a mim, assim, eu acho que é meio tenso, né? Porque eu já vivi uma fase que era uma pressão maior, assim, que era no fim do curso, igual o Léo tá vivendo agora, onde eu tinha os projetos para terminar, tinha TCC, tinha as provas, tinha o vestibular, ainda decidia o que ia fazer, e uma fase complicada, mas que eu acho que vai passar e para um bem maior, assim, né? Tipo, vai melhorar, eu acho. Mas vem muita questão da pressão, né? Tanto da sociedade como dos pais, falando para trabalhar, para decidir o que fazer. E isso tudo perturba a cabeça de uma forma que, né? Você se pressiona às vezes? Se pressiona. A gente tipo, às mesmo vezes, coloca essa pressão. que nem eu vou na psicóloga assim, né? Daí eu falo, nossa, eu tô estudando pouco, eu tô me sentindo atrasado. Daí, às vezes, eu me autocobrando assim, sem nem ter, tipo, conversado com outras pessoas. Eu tô mesmo criando o próprio monstro na minha cabeça e nem tem nada disso, sabe? Mas, enfim, é bem um processo tenso, assim, igual o próprio Enem, né? O próprio Enem é uma prova de pressão totalmente. Que são... É uma prova de resistência, né? Resistência, né? São muitas questões, muito texto, sem que fazer... Nossa, é tenso. Então, acho que toda a questão da educação, assim, tá, tipo, leva a esse lado, assim, porque você vê o Enem, a pressão dos alunos, e acho que seria algo legal de se mudar, assim, não sei se teria alguma forma de se mudar, né, mas vai aí a pergunta, né, mas eu acho que é algo que atrapalha bastante a cabeça do aluno. O Léo pode falar um pouquinho mais também, que ele está vivendo agora esse momento, igual eu, mais ou menos. E daí, Léo, fale do que Então, você pensa. A respeito desse momento, é um momento bem complicado, que tipo, tem muita pressão, vai vir a pressão da parte da família, vai vir a pressão da parte que... Agora específico de onde a gente está aqui, tipo, como o curso ele dá uma boa oportunidade de ingressar no vestibular, você vê muitos amigos passando. Daí você fica tipo, nossa, eu não estou estudando direito. O fulano está estudando mais, eu estou estudando menos. E tipo, isso dá uma cobrança muito grande. Daí você pensa, eu queria passar em tal universidade e do jeito que eu estou, nunca que eu vou conseguir passar. É complicado.
E assim, continuando na parte de saúde mental e fazendo um gancho do que desculpa, Igor. o Igor falou da glamorização em certas profissões, a gente observa hoje, tipo, nas redes sociais mesmo, um discurso que glamoriza, tipo, a informalidade e até o empreendedorismo como se a pessoa, ela começasse, fosse dar tudo certo, ela fosse ficar rica da noite pro dia, que a gente sabe que não é assim. A Juliana sabe até Não, bem não é mais. Que é assim. trabalhoso, É um né? trabalhoso, você vai trabalhoso. trabalhar às vezes até muito mais do que você trabalharia num emprego Mas formal. assim, eu destaco que o retorno que você tem de ter uma ideia, ter um negócio, Sim, mesmo que seja pequeno, ou né, é difícil, mas recompensa, você se sente realizado. Você fez um projeto, você tirou do papel, você colocou lá, e você vê isso, é recompensa sim. Às vezes é por isso que eu escolhi isso. É melhor você ter essa recompensação do que você aguentar um serviço. Às vezes você fica 10 horas, que nem eu já tive assim, vejo pessoas passando por isso. Eu tive a oportunidade de sair. Mas tem amigos que não conseguem. Tem que trabalhar, tipo, fica 60 horas da semana no serviço, 6 dias da semana. Aí chega em casa, não consegue aproveitar esse dinheiro que faz no serviço que tá. É difícil, gente. Tudo é difícil. Então, eu ainda defendo. Por mais que seja difícil, faça para você, que vai retornar para você isso. Não fique doando o seu tempo da sua vida para pessoas que estão se aproveitando de você ali, sabe? É isso que eu vejo no mercado atual de serviço, falando CLT, assim. sim. Eles abusam do trabalhador. Então, mesmo que seja difícil, faça por você, entende? Porque cai naquele ponto lá que eu falei, né? Que muitas pessoas é a única opção que ela tem ali, Uhum. daí ela vai no trabalho que tem. E gente. tipo, o cara que é o dono ali, ele sabe que o pessoal vai aceitar o que ele colocar ali. Exatamente. Porque ele que tá mandando. Por isso que também é importante. Não pare de estudar. Sim. Porque você vai poder sair disso, pelo menos. Você está no serviço, paga 75 a diária, você trabalha tantas horas, não tem um apoio. Digamos que você fez um curso livre, assim, mas isso já vai te ajudar a tirar de lá. Sim, gente. já vai abrindo mais oportunidade e aos pouquinhos vai conseguindo. Você não precisa aceitar aquela realidade, tá, que é difícil, que você está exausto, mas você não precisa aceitar. Sim. Fazer para você é complicado também, mas é seu, você vai ter retorno e com certeza as pessoas próximas de você vão ajudar. Na empresa você tá lá, tá tendo estabilidade, digamos, mas você é só mais um número. A qualquer momento podem te tirar de lá e quebrar todos esses planos também. Sim. Então, difícil por difícil. Se for para se esgotar desse jeito, que seja pra gente. Por isso que foi essa escolha. É isso que me fez escolher ser empreendedora. Muito bem, Igor. O que você me diz depois desse depoimento da Juliana, hein? Queria escutar você. Olha. Eu acho que o Igor não escutou a minha pergunta, mas eu queria dizer que foi muito, muito bonito o depoimento da Juliana, né? Que realmente o atual mercado de trabalho, infelizmente, né? Até por um nivelamento por baixo devido a situações econômicas aí da grande concorrência em todas as áreas, hoje ele enxerga muito pouco o funcionário, o trabalhador, em qualquer área que seja, né? E a Juliana falou justamente sobre isso, né? Que é bem importante a pessoa escolher o que é bom para ela, né? Não apenas pensar em sobreviver. Não é mesmo, Igor? Olha, Juliana, parabéns. Eu fiquei bem feliz com sua fala, assim, porque me lembra muito a realidade de alguns alunos que eu tive no ensino médio, né, que muitos jovens, né, tem os meninos aí que estão morando com os pais e tudo mais, mas a gente tem uma realidade lá no ensino médio público, principalmente, de muitos alunos que os pais nunca chegaram a fazer um outro tipo de formação, ou às vezes nem terminaram a escola, né? Então, esse apoio, né, de pensar em outras possibilidades é difícil, né? Porque os pais não tiveram essa realidade, então eles também desconhecem que as coisas podem ser diferentes, né? Então, é legal ver jovens, né, já com esse pensamento de que eles conseguem mudar as coisas, né? Então, daí voltando só um pouquinho no cursinho, é porque a gente percebeu essa realidade também, né? E a gente tem feito muito essa escuta e também uma preocupação de falar com os pais, né? De explicar para eles que existem outras oportunidades, né? Dá para eles caminhar em novos lugares
Porque, assim, muitos de nós somos professores que viemos do ensino público, desde a escola, e a gente passou por essa dificuldade, né? Eu acho que a gente, se a gente parar para pensar, é quase uma loteria para a gente foi, né? A gente conseguiu, de certa maneira, conseguir se emancipar de alguma forma, né? Mas não é o que a grande maioria faz, né? Ou tem acontecido, né? A gente está tendo novos programas, né? Eu até recomendo a Juliana. O Sebrae é um instituto aqui do estado de São Paulo que tem esse auxílio ao novo empreendedor, né? O micro pequeno empreendedor. Eles dão auxílio, ajudam você a lidar com caixa, a sistema financeiro, dão alguns acompanhamentos. E é interessante, né? Que pelo menos você tem um resguardo técnico de alguma instituição te ajudando a se orientar diante dessa nova realidade que o empreendedorismo ainda demanda, né? Porque a gente ainda tem uma falsa ideia de que empreendedorismo é você ter um grande dinheiro, são pessoas com muito dinheiro, né? E vão investir em alguma coisa, né? Mas o que a economia solidária, né, essas novas vertentes vem dizendo é que você não, você sim, você pode, às vezes uma atividade que você faz ali, você pode de alguma maneira empreender a partir dela, né? E é o que eles chamam de inovação, né? Como que às vezes esse pequeno empresário, né, consegue criar coisas ou novos produtos muito muito interessantes, né? Então acho que dá para a gente eu acho que a gente está vivendo já novos lugares, né? Novas perspectivas. Né? Muito bem, muito bem. E o nosso bate-papo está tão gostoso aqui que a gente nem percebeu a hora passar. Já está na hora da gente encerrar o nosso programa. E eu vou começar pedindo para a Juliana fazer suas considerações finais e falar o que ela quiser falar. Juliana. Obrigada, viu? Então, gente, eu tenho mais que agradecer pela oportunidade, como eu disse. A divulgação é um pouco complicado, então me ajudou muito estar aqui. Eu adorei o convite, adorei a proposta do programa. Tem sim que ser debatido questões que às vezes parece que está tão automático, sempre foi assim, que não tem o que fazer, e tem sim o que fazer. Nós que somos novos aqui, todo esse apoio que temos, tem que falar, sim, se impor, mostrar as ideias que tem, que tudo pode ser debatido, tudo pode ser resolvido da melhor forma, eu tenho certeza, gente. Então é isso. Não parem de estudar. Muito bem, Juliana. E daí, Caio? Passou muito rápido o tempo, eu já ia começar a falar. Então, antes de aproveite suas considerações finais, só para explicar para o nosso telespectador sobre como é que surgiu esse projeto, que é dentro do Instituto Federal São Paulo, o projeto dos vídeos que você desenvolveu da saúde mental. Uhum. Só explica isso. Quer que explique? É um projeto que já é antigo lá no IFE, se não me engano, que já tiveram outros bolsistas, né? Mas começou como um projeto dentro do próprio IFE. Então, os professores tinham um bolsista, claro, e faziam essas oficinas e debates dentro do próprio IFE. Daí isso foi acontecendo, daí com o tempo foi fazendo teve algumas reuniões, assim, que era tipo uma pesquisa interna dentro do IFE com os alunos, próprios alunos, sobre saúde mental. Eles respondiam questionários, essas coisas, e com todas as informações, pegaram esses dados e viram que, tipo, a saúde dos alunos não estava tão boa e tinha algumas coisas no IFE que influenciaram, como a pressão que o Léo falou, das universidades, de você estar ali num ambiente que você tem a oportunidade, você consegue pegar, só que às vezes você está sendo pressionado por todo aquele ambiente e saíram esses dados. Daí, beleza. Daí, com tudo isso, surgiu a ideia de fazer um projeto de extensão e passar para fora. Daí, primeiro a gente foi o primeiro ano que eu fui bolsista, foi um bolsista eu fui como um auxiliar, assim, para os professores, para escrever um projeto para um edital da FAPESP. A FAPESP é um órgão que dá bolsas para universidades. Daí, eu auxiliei na escrita desse projeto, só que infelizmente não foi aprovado pela FAPESP. Mas no ano seguinte, pegaram esse projeto e colocamos na extensão do IFE. Daí passou, daí foi esse um ano fazendo esse projeto, onde a gente ia na escola ernestina para dar as oficinas e os debates. Daí no fim surgiram
duas produções audiovisuais feitas pelos alunos, em que a gente auxiliava, assim, e um documentário que foi eu e mais um bolsista que fizemos sobre o projeto em si. Então, tipo, mais detalhe do projeto tem tudo no documentário, assim, que a gente postou no YouTube. Então, putz, mas não sei se está postado no YouTube, mas se tiver eu mando para você o link, daí dá para anexar lá, daí o pessoal vê. Mas é um projeto bem legal, tá tudo documentado e acho que é isso. Tudo bem, e antes das considerações finais aqui do nosso Léo, a gente precisa destacar, né, esses projetos do Instituto Federal São Paulo, campus Itapetininga, né, que além de estar dando aí uma boa perspectiva profissional para os alunos, ainda ajuda as escolas, leva temas importantes como saúde mental para as escolas públicas, né? Isso é um ganho muito grande aí do Instituto Federal São Paulo, aqui para a cidade de Itapetininga. E daí, Léo? Bem, primeiramente agradecer pelo programa, pela oportunidade de falar. E acho que a última coisa que eu queria considerar aqui, que é sim muito importante a gente correr atrás, fazer o nosso, buscar estudar, buscar outros caminhos também para ganhar a vida, mas também a gente precisa debater justamente esses espaços aqui, como esse que a gente está aqui. Tem que ter a parte 2, eu acho. Com certeza, estão convidados. Eles são muito importantes para a gente entender melhor as situações que acontecem na realidade, até para poder mudar e fazer com que esteja um mercado de trabalho melhor, tenha mais oportunidades, para tenha um mercado mais desenvolvido, a gente consiga desenvolver mesmo o Brasil. Perfeito, é isso mesmo. E eu vou pedir então agora as considerações finais do Igor, aproveitando para ele falar também sobre o cursinho Professor de Liceu de Campos, né? Que também é um ganho aqui de Itapetininga aí para as pessoas que estão procurando prestar o vestibular, né, Igor? Eu dei uma leve ligada aqui, desculpa. Eu agradeço primeiramente a participação. Falar do cursinho é bem interessante, falar com os jovens também é muito bom, porque a gente vai vendo a dinâmica do que está acontecendo aqui na nossa cidade, principalmente essa parte de vocação. Eu acho que a gente podia trazer muitos novos cursos para a nossa cidade e região, ser pioneiro nessa perspectiva de que a gente pode ser um polo de arquitetura, um polo da computação, um polo de cinema audiovisual e tudo mais, assim. O cursinho de Seu Campos, ele nasceu dessa falta, né? Principalmente da falta de ter uma forma de incentivo às pessoas entrarem no ensino superior, né? A gente se adaptou também preocupando com os alunos do ensino fundamental, querendo já fazer um ensino médio técnico, passar nesses vestibulares, né? Que são escolas, o IFSP tem uma qualidade de ensino muito boa, né? E os cursinhos normalmente são particulares, né? Então a gente conseguiu desenvolver um cursinho totalmente gratuito. A gente conseguiu agora participar de um edital do governo, e a gente conseguiu 20 bolsas para os estudantes, né, conseguirem ter permanência dentro do cursinho. A gente também agora conseguiu uma verba para poder levar eles nas universidades, ajudar no auxílio dos vestibulares. Conseguimos agora ter 2 psicólogos para fazer esse atendimento com os alunos. Não é fácil essa fase da adolescência, de escolher qual área, o que quer fazer, o que eu não quero fazer. E às vezes é bom esse pensamento, né? O que eu não quero fazer, né? O que diante de tudo que eu já vi, eu não gosto, né? A gente pode começar daí para eles perceberem quais caminhos eles querem seguir, né? Eu acho que eu fui um exemplo bem interessante. Eu fui para a área da saúde primeiro, acabei na arquitetura, porque eu tinha uma ideia de que eu queria fazer alguma coisa que ajudasse a sociedade. Eu achava que só a medicina ia conseguir ajudar a sociedade. E eu descobri que a arquitetura tem tantos caminhos também que podiam ajudar a sociedade, né? Então, eu acho interessante a gente não perder a vontade de tentar, né? Enquanto a gente tiver a vontade de tentar, ir atrás, aproveitar o cursinho, estamos com inscrições abertas, está sendo o nosso Gomes, estamos aí abertos, quando vocês quiserem, é só entrar no nosso Instagram, de Seu Campus, e fazer as inscrições que a gente ainda está recebendo alunos, tá? As aulas começaram no sábado passado, e sábado agora já tem mais, e agora também com mais dias da semana, tá bom? Muito bem, e nós agradecemos a participação do Igor, do Leandro e também do nosso Caio e a Juliana,
que tiveram aqui com a gente um bate-papo tão gostoso aí sobre as oportunidades de trabalho para adolescentes e jovens. E agradecemos a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.